Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Atos. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor atende os nossos clamores, o Senhor é um Pai presente que está sempre pronto a nos ouvir, pronto a estar conosco, que nós te louvamos, Pai. Nós exaltamos o teu nome e engrandecemos a tua presença, porque tu és santo. Tu és o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado. O Senhor é maravilhoso, um Pai amoroso, um Pai querido, que vem sempre com o teu amor e com a tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado porque as suas misericórdias se renovou mais uma vez sobre a nossa vida. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque o Senhor tem derramado das suas bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos e te exaltamos e te agradecemos, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o único digno de ser louvado. Espírito Santo, vem nesta manhã. Nós te clamamos, vem nesta manhã. Enche os nossos corações. Faça-nos compreender a tua palavra. Que não seja apenas uma leitura, mas que seja um estudo e que a gente possa levar, Pai, esses ensinamentos para a nossa vida. Assim como a gente tem aprendido nesses últimos dias o quanto é importante orar para estar cheio do teu poder, para estar cheio do teu espírito. Nos ensina, Senhor, todos os dias a orar. Nos ensina a ter sede do Senhor. Nos ensina a entender qual é o desejo do teu coração, para que possamos parar de ficar reclamando, parar de ficar pedindo, parar de ficar fazendo coisas, desejando coisas que o Senhor não tem preparado para nós, mas que possamos aprender a entregar as nossas vidas em tuas mãos e aprender a viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Capacita-nos, Pai. Espírito Santo, derrama os seus dons sobre as nossas vidas. Dom de sabedoria, profecia, conhecimento, cura, milagre, fé. Nos ensina a amar, Deus. Nos ensina, Espírito Santo, a ter dom de discernimento de espíritos, para que nesses últimos dias não sejamos enganados. Nos ensina a ter uma vida íntima contigo. Nos ensina a aproximarmos de ti. Nos ensina, Senhor, a gastar tempo na tua presença. Nos ensina, Pai, a viver cada vez mais próximo de ti. Nós desejamos, Senhor, maturidade. Nós desejamos, Pai, intimidade. Nós estamos aqui de madrugada acordados, prontos para receber do teu Espírito. Vem, Espírito Santo, e faz de novo, move em nossos corações, para que possamos, ao fim dessa leitura, sairmos cheios do teu Espírito, para que a nossa vida seja cheia do teu Espírito, ao ponto do nosso coração estar tão cheio da tua presença, que a única coisa que desejamos é falar de ti, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Dai-nos coragem, assim como os discípulos pediram. Dai-nos ousadia, Senhor, para levar o teu evangelho, para aprender sobre o teu evangelho e pregá-lo sem medo, Pai. Vem, Espírito Santo, e não nos deixe de fora de tudo que o Senhor tem preparado para esse tempo, para esses dias. Enche os nossos corações de ousadia e de coragem e também nos capacita a enxergar as possibilidades que o Senhor coloca em nossas mãos e adiante dos nossos olhos. E que tudo isso seja para a glória do teu santo nome. Abençoa a vida de cada um aqui presente. Pai, o Senhor conhece o desejo dos nossos corações, as nossas aflições, as nossas angústias. Que o Senhor venha estar tratando os nossos corações. Que o Senhor venha estar abençoando e venha estar fazendo conforme o seu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os nossos olhos que muitas vezes buscam aquilo que não te agrada. Perdoa, Senhor, a nossa língua que muitas vezes fala demais e fala aquilo que não precisava. Perdoa, Senhor, os nossos ouvidos que muitas vezes fica buscando um fuxico, Deus. Tem misericórdia do nosso corpo humano. Tem misericórdia da nossa mente. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nos ensina, Deus, a perdoar aqueles que nos perseguem. Nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos machucam, que de alguma forma tem nos magoado, ou que de alguma forma já nos machucou e a gente não consegue perdoar, Pai. Trata os nossos corações, Senhor, para que possamos ter o coração igual ao teu, Senhor, um coração entregue, misericordioso, um coração tardio ao irar-se, um coração com compaixão e com amor, Deus. Nos ensina a ser como tu, nos ensina, Jesus, a ter um estilo de vida como o seu. Espírito Santo, traga sempre revelação aos nossos olhos, aos nossos corações, de tudo que estamos fazendo, se é certo ou errado, e nos faça compreender quando algo não vem de ti. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal. Amém. Vamos lá, então, a gente está lendo Atos, capítulo 11. Então, a gente viu ontem que Pedro levou a mensagem aos gentios e agora ele vai ter que dar satisfação sobre isso. Então, a gente vê ali que Pedro levando ali a mensagem para Cornélio e o Espírito de Deus descendo e se derramando para os gentios. E é interessante que a gente vê ali não só Pedro, mas os judeus que ele levou junto com ele, admirado, vendo o derramar do Espírito sobre aquelas pessoas, e eles começam a entender que não é só para eles, que não é só para eles. E aí a gente começa então Atos capítulo 11. Pedro explica-se para a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, os criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro, então, começou a explicar-se exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido, vi algo parecido com um grande lençol sendo deixado do céu, preso pelas quatro pontas. E eu que vi até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz do céu, a voz falou do céu segunda vez. Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado
3 homens que me havia sido enviado de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa de um certo homem. Ele nos contou como o anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e toda a sua casa. Que legal. Quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Olha que massa, Pedro está usando a referência de quando eles foram batizados ali com o Espírito Santo, lá em Atos 2. Versículo 16. Então me lembrei que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Interessante, né? Porque primeiro eles estão ali culpando Pedro, como assim que você levou a mensagem aos gentios? E é interessante que a gente vê aqui que ele fala assim que eram do partido dos circuncisos. Então, cara, como assim? Eles são impuros, eles são sujos. O judeu tem esse preconceito, né? E a gente vê, deixa bem claro aqui por que você levou isso para eles. E se a gente parar para pensar e ver mais para frente, isso vai se tornar um problema para Paulo, porque os que já eram circuncidados, os judeus, quando os gentios se convertiam, eles começaram a pregar para que eles também fossem circuncidados, para que se cumprisse tudo. E Paulo fala, cara, nada a ver. Não, para com isso. Não é isso que o Senhor nos ensinou. E aí a gente tem Pedro contando de novo a história. E eu acho bem interessante que ele fala que quando eu terminei de ter a visão, eles bateram a minha porta. Então Deus já o preparou e o Espírito Santo o revelou. Não resista, vá com eles. E aí a gente vê que eu já tinha falado, Pedro comparando o que aconteceu ali na casa de Cornélio com o que aconteceu com eles em Atos 2, que houve um derramar do Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito. E isso é maravilhoso. E então todos ouvindo Pedro, com certeza ficaram maravilhados com o que Deus está fazendo e começaram a entender que não era só para eles. E sim, Deus estava se levantando e se mostrando a todos. Versículo 19. A igreja em Antioquia. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Isso aqui a gente começa a perceber que aqueles que tinham sido dispersos quando Estevão morreu, eles ainda estavam anunciando a mensagem apenas aos judeus. Eles ainda não tinham entendido que era para todos, mesmo alguns deles tendo ouvido Jesus falando que era para pregar para todas as nações. Algum deles, todavia, cipriotas e sireneus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos.
contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então, alguns já, você percebe que já não são os primeiros, já não são aqueles, 120, se não me engano, e já começa a se espalhar, e aí aqueles que receberam essa mensagem começam a espalhar essa mensagem e já começa a romper esse preconceito. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecerem. Não, pera lá. Ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Então, provavelmente aqui, eles estavam tendo alguma coisa que os estava. Provavelmente alguma perseguição, alguma coisa ali que para que Barnabé falar para eles: olha, os animou a permanecer fiéis ao Senhor. Então, algo estava acontecendo. 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Mais um, né? E de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Legal. Antioquia foi uma grande igreja, né, cara? Levada pelo Senhor. Mas aí a gente tem o que? A gente tem aqui Paulo saindo do castigo, vamos colocar assim, né? Saído do banco, né? Vamos colocar agora Paulo, vamos começar a contar a história de Paulo, né? Começar a colocar Paulo dentro da história, que ainda, na verdade, usava seu nome judeu ainda. Versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobrevia a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reino de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo a sua possibilidade, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e fizeram enviando sua oferta aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então a gente vê aqui de novo a igreja se levantando para ajudar o próximo, né? A gente tem aqui a igreja se levantando para ajudar os irmãos necessitados. Eu acho que isso é muito importante. E quantas vezes a gente tem negligenciado essas atitudes, né? Continuando. Capítulo 12. Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então a gente já começa a ver os discípulos serem mortos, perseguidos. Por que isso está acontecendo? Porque o próprio Herodes resolveu fazer isso. Porque com certeza os sacerdotes estavam enchendo a cabeça dele de alguma coisa. Estavam falando, achando que eles estavam criando alguma contenda. E aí os romanos começam a se preocupar e começam a perseguir os discípulos. E os romanos com o poder de matar. Versículo 3.
vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Então é o que eu disse. Herodes não estava fazendo isso porque estava o incomodando. Quem estava incomodando ele era os judeus, que a gente pode colocar aqui como os fariseus, os sacerdotes. E aí, como ele viu que aquilo estava agradando a eles, ele prosseguiu e começou a prender outros. Então, prendeu Pedro durante a festa do pão sem fermento, que é ali a Páscoa. Versículo 4. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então a gente tinha ali 12 soldados para cuidar de Pedro. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Então, olha só, Pedro ficou preso ali a noite anterior, então provavelmente por uma segunda, ele foi preso na sexta, pelo menos uns 2 dias Pedro se manteve preso. Então Deus não o livrou imediatamente, tipo assim, prendeu ele na mesma noite e ele foi solto. Não, ele permaneceu preso alguns dias, provavelmente ali 1 dia ou 2. E nesse período, o que a igreja fazia? Orava intensamente a Deus por ele. Então, cara, a gente estava conversando ontem, estava numa célula, e o pastor levou algo sobre Abacuque, que falava sobre a oração de Abacuque, para que aquele povo voltasse, né, e se arrependesse do seu caminho. A gente percebe que isso não aconteceu. E aí a gente tem aqui, a gente está lendo já no capítulo 12 de Atos, e a gente vê que a oração, essa palavra, eles estavam orando, eles oravam, é frequente. É algo que está frequente, é algo que não para de ser falado. Então, cara, os discípulos tinham entendido, logo depois que Jesus tinha subido aos céus, provavelmente Jesus tinha deixado isso bem claro para eles, e a gente percebe que logo depois deste momento, os discípulos conhecendo Jesus verdadeiramente e atingindo uma maturidade, eles entendiam: precisamos orar, precisamos orar. E eu acredito verdadeiramente no meu coração que para esses dias vai haver um derramar do Espírito Santo, igual está em Joel 2, e vai haver um derramar do Espírito de Elias, igual está em Malaquias. Mas para isso é necessário que a igreja ore. E eu não estou falando, quando eu falo assim, que é necessário que a igreja ore, não estou falando de você ir na igreja, no templo, orar. Eu estou falando igreja, corpo. Nós somos igreja. Todos nós juntos somos igreja. E é necessário, como muitas vezes a gente percebe, que um comece. Às vezes é um movimento pequeno. A gente estava falando, o pastor estava falando sobre, e eu achei bem interessante, sobre os moravianos. Não sei se vocês conhecem a história dos moravianos, mas os moravianos, eles começaram um pequeno grupo a orar. E essa oração durou 100 anos. 100 anos sem interrupção. E aquilo transformou aquele local, aquela província. E como eles eram um povo sem recurso, e eles precisavam proclamar o evangelho, sabe o que eles faziam? Eles se vendiam como escravos, para que eles pegassem um navio, viajassem, fossem para outro lugar e lá pregasse o evangelho. Então, onde está a nossa oração? E esse movimento todo
transformou a vida de um dos grandes líderes da igreja, que foi John Wesley, que é um grande evangelista, um grande avivalista da Inglaterra. Então a gente tem aí histórias de pessoas que, não só aqui da Bíblia, mas quando a oração era essencial, houve um avivamento e uma transformação de tudo ao seu redor. Então muitas vezes a gente quer mudança, mas a gente não paga o preço. E o preço que Deus pede é: me busque, ore, me conheça, tenha intimidade. Ah, Éder, mas eu não sei o que orar. Lê a palavra vai te revelar o que eles oravam aqui. Você não sabe o que orar, vai ler Salmos. Salmos o tempo todo são orações. Os profetas também fazem muitas orações. Precisamos aprender com a Bíblia como orar. Porque muitas vezes a nossa oração é: Senhor, quero um carro novo, uma casa nova, me abençoe, obrigado, e acabou a oração. E a gente esquece de buscar e de orar a vontade do Senhor. Qual é a sua vontade? Aí a gente ora: Senhor, arranca esse governo de lá. Senhor, tira esses caras de lá, faz um milagre. Mas o milagre que o Senhor está fazendo é colocando eles lá para que, e não levando ninguém, isso é conjectura, mas não levando ninguém no 7 de setembro, fazendo ele passar vergonha no G20, porque ninguém aperta a sua mão, e começa a perceber que o cara está ficando irado. O cara tá ficando zangado. Ele já estava com um espírito de vingança, de ira no seu coração. Isso só está sendo alimentado cada vez mais. E aí a gente fica falando: Senhor, tem misericórdia. Cara, Éder, eu vejo que Deus está fazendo isso para que haja um acordar da igreja, para que haja um despertar da igreja, porque a igreja brasileira é acomodada, é sossegada. Por muitos anos o evangelho foi levado. E quando eu falo igreja, eu quero generalizar mesmo. Todas as igrejas foi levado facilmente, sem perseguição, sem nenhum bloqueio, com respeito. Facilmente você pode pregar o que você quiser, falar sobre o evangelho, que ninguém te perseguia, que ninguém fazia nada. Malemar virava as costas para você, mas a maioria das pessoas aceitavam. E a gente vê isso com a mídia. A própria mídia levava a palavra ali, levava pastores, padres para a TV para cantar e tal, e isso não era proibido. E eu acredito que este movimento transformou a igreja brasileira numa igreja sossegada. Porque se nós fôssemos verdadeiramente cristão como devemos ser, o Brasil já era para ter sido totalmente evangelizado. Mas a gente não faz o que precisa ser feito. A gente estava conversando ontem, e a gente já viu isso quando a gente leu Mateus. A gente tem a mania de achar que a função de evangelizar é do pastor, é do missionário, é do evangelista, e não é. Ontem, conversando com esse meu amigo, que ele é pastor, ele falou assim: Jesus deixou 5 dons, né, para a igreja, que é do evangelismo, mestre, pastor, profeta e apóstolo. Só que o dom de evangelismo é para todos. Não é só para o evangelista. Todos temos que ser evangelista. Jesus fala lá em Mateus 28, ide e levai o meu evangelho a todas as nações, pregando para eles e os ensinando a guardar tudo que eu mandei. Então, a parte de evangelizar, de ser o evangelho, de as pessoas olharem para você e falar: cara, o que você tem de diferente eu quero, é para todos. Nem todos vão ser pastor, nem todos vão ser mestre, profeta e apóstolo, mas o dever de levar a mensagem é de todos. Este é o propósito de todo mundo. Éder, mas eu sou tímido. Ora para que o Espírito quebre isso. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou que ele pediu oração para que Jesus o revelasse o que dizer, porque ele estava conhecendo uma pessoa nova e ele queria levar o evangelho para essa pessoa. Eu falei: cara, Jesus já prometeu que vai fazer isso. João 15, 25, João 15 ou 16,
acho que Jesus fala que o Espírito Santo vai revelar tudo o que você sabe. Então, se você tem frequentado uma igreja, estudado, aprendido sobre Jesus, na hora o Espírito Santo vai te revelar. O que eu acredito que temos que pedir é oportunidade para levar esse evangelho, para que a gente não seja aquela pessoa chata que fica pregando sem a pessoa querer saber, mas que dê oportunidade de que o momento aconteça e aí o Espírito Santo te use para pregar o evangelho para essa pessoa, para que haja transformação na vida daquela pessoa. Então precisamos sempre estar orando intensamente. Versículo 6. Na noite anterior ao dia que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma voz brilhou na célula. Uma luz brilhou na célula. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor me enviou um anjo para me e me libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então Pedro foi libertado da prisão por um anjo. E é interessante que a gente vê aqui que Pedro não tinha muita certeza se o que estava acontecendo era real ou se ele estava sonhando. E mesmo assim, Pedro obedeceu e o seguiu. E aí, quando o anjo sumiu e ele percebeu que estava fora da prisão, que querendo ou não deve ter sido algo sobrenatural, porque ele passou pelas guardas e ninguém viu. Aí Pedro percebe, cara, agora eu sei, sem dúvidas, que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, o que eu vejo aqui que veio agora no meu coração? Nos momentos mais difíceis de tribulação, de luta, de dor, quando estamos cheios do Espírito, o Senhor cuida de nós. Ah, Éder, então o Senhor vai sempre nos livrar? Não, a gente acabou de ler que Tiago morreu à espada. Ah, mas então qual é o sentido? Devo levar o evangelho e esperar ser livre se algo acontecer? Ou devo esperar morrer? Espere a vontade do Senhor. Às vezes a gente fala assim, caraca, Deus deixou Tiago morrer à espada. Quantos foram transformados pela morte dele? E outra coisa, lembre-se o que Paulo fala, morrer é lucro. Se você tem a certeza da vida eterna, de que tudo que você vai fazer aqui tem a ver com o reino que você vai estar com Jesus, cara, morrer por causa do evangelho não é ruim. Ruim é você morrer roubando, é você morrer fazendo aquilo que Deus não pediu para você fazer. Ruim é morrer longe do Senhor. Agora, se você tem a certeza da eternidade, se você tem buscado ao Senhor, se você tem intimidade com o Espírito Santo, se você está fazendo e obedecendo o que Deus mandou você fazer, e por este motivo você for perseguido, preso e morto, cara, levanta as mãos e dá glória a Deus.
porque você não é o único. E isso não está longe. Missionários morrem praticamente quase todos os dias. Existe uma janela no mundo chamada 1040 que a perseguição é muito forte. E a gente está aqui no Brasil, sossegado, achando que porque o povo está começando a falar contra, a testemunhar contra o evangelho, tá ruim. Gente, vai ficar pior. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. A alegria dela era tanta que ela nem percebeu que ela não abriu a porta. Ela ouviu a voz e falou: Caraca, a gente está aqui orando por Pedro que está preso e Pedro está à porta. Versículo 15. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro, fazendo uma busca completa e não o encontrando. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. A morte de Herodes. Depois Herodes foi para a Judéia, para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, ele havia se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, mas dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: É voz de Deus e não de homem. Detalhe: Deus aqui está com letra minúscula. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então a gente tem aqui Herodes fazendo as coisas erradas, e ele começa a fazer um discurso e as pessoas falam: Caraca, é a voz de Deus e não a voz de um homem, e ele quis se igualar a Deus. E a gente tem aqui algo impressionante. A gente tem o Senhor mandando um anjo para ferir Herodes. E ele é morto e comido por vermes.
E aí Lucas já logo depois continua, entretanto, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com toda essa perseguição, mesmo com tudo isso que está acontecendo entre vocês, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Lembra o que Gamaliel falou? Cara, se for do homem, isso vai parar. Isso não vai ter força. Mas se for de Deus, vocês estão lutando contra o próprio Deus. Não vai, não vai ter quem pare. Então deixa-os em paz. E aí a gente tem aqui, quanto mais perseguidos eles são, mais são cheios do Espírito, mais ousadia eles têm, mais coragem eles têm. E isso é maravilhoso. Isso eu acredito que é o que nós precisamos buscar. Esta coragem, esta ousadia de pregar e de levar o evangelho a todas as nações, principalmente nesses dias de luta que enfrentaremos. Eu acho, Éder, que a igreja brasileira, ela é acomodada, como você disse, porque a gente nunca passou por momentos de perseguição, entendeu? Sempre tudo muito light, muito na liberdade. Então, essa necessidade maior de buscar o Senhor verdadeiramente, entendeu? E se refugiar nele, praticamente não houve, não foi ocasionado. E aí eu vejo assim que Deus fazendo realmente isso, esse mover para que a igreja, vamos acordar, gente, vamos sim buscar de verdade, porque é um discurso, né? A Sim. gente fala que busca, que clama, mas na realidade tá bem longe realmente daquilo que Deus espera dessa busca nossa por Ele. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Por enquanto, a gente está indignado, né? A gente vê notícias e as notícias começam a produzir em nós indignação e agora sim eu começo a ver assim um mover dentro da igreja e começando essa busca, mas assim para que realmente a gente tenha esse avivamento que a gente pede, muita coisa ainda vai acontecer para que a igreja busque o Senhor de verdade, né? É aquela questão, se vocês se humilharem, né, e orarem, e eu os ouvirei, mas antes disso, meu amigo, a gente vai viver esse evangelho raso, entendeu? Então, se a gente quer águas profundas mesmo, a gente precisa passar por esse processo. Eu entendo, assim, algumas pessoas ficam indignadas, ai meu Deus, por que está acontecendo isso, esse governo, não sei o quê, mas isso é só o comecinho, só uma pontinha do que vai vir, entendeu? Então, se para a gente crescer e ter a profundidade que Deus quer que a gente tenha, então que venha, porque daí a gente vai sim se sentir ser de verdade cristão. Porque esses aqui, essa igreja aqui, o tempo de Pedro, essa viveu o sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, porque buscou. E a gente precisa disso mesmo, precisa crescer enquanto igreja na experiência de não só pregar isso aqui que os irmãos viveram, mas de ter essa experiência na carne, nossa, de buscar, sabe? De ter calo no joelho, porque ajoelha e ora, entendeu? Então a gente precisa disso. Acho que Deus tá ensinando a gente a buscar Ele e a conhecer Ele de verdade. Ele está ensinando. Aleluia. Eu vejo assim, bom dia, Beth. Bom dia. Eu vejo assim, Fabiana, De... a gente viu muito durante a pandemia, e pelo menos eu vi, né? Várias profecias que foram pregadas há muito tempo, de que no Brasil haveria um avivamento e que esse avivamento talvez fosse o último avivamento.
O último mover, sim, do Espírito, e seria um avivamento que começaria aqui no Brasil. Para que isso realmente aconteça, é necessário que tudo que está acontecendo aconteça. Porque é o que você falou e é o que eu já falei. Você acha que Deus vai avivar uma igreja sossegada? Você acha que vai haver mover do Espírito numa igreja que não busca mover do Espírito? Que não busca poder do Espírito? Uma igreja que matou os seus profetas para que não houvesse exortação e direcionamento? Então, eu acredito que novos profetas, profetas de verdade, não estou falando desses que descobrem a identidade dos outros, estou falando profetas de Deus e apóstolos do Senhor também, não esses de título, mas de função. Eu acredito que esses vão voltar para dentro da igreja. E aí eu acredito também que aí haverá, sim, esse clamor e essa busca. Por quê? Porque a igreja, esse sossego vai passar. E aí vamos ser perseguidos, já estamos sendo, mas ainda é só rasinho, é só o começo. É só o começo. As leis vão começar a ficar difíceis. Por exemplo, já existe uma discussão desde o ano passado para que as igrejas parem, porque você sabe que a igreja ela é isenta de imposto. Sim. Querem cortar isso. Então você imagina, se a igreja tem que começar a pagar imposto, as igrejas pequenas vão todas morrer. Elas não vão dar conta de sustentar, porque muitas delas já não dá conta, né? Muitas pequenas a gente tem o pastor, que ele é pastor e trabalha por fora também. Ele não é pastor em período integral. Então o que acontece? Isso vai aumentar. Esses dias eu estava até brincando, né? Brincando, é uma brincadeira meio séria. Mas tinha uma pessoa que estava ensaiando e cantando aquela música sobre aquela do mercado está vazio, o seu trabalho já parou e tal. E veio muito no meu coração. Eu até brinquei, comentei, eu não sei se comentei com a Márcia ou com o pastor. Eu falei assim, cara, eu, Éder, vejo que o momento do arrebatamento, a igreja já não vai mais estar reunida. Não assim dentro de templos. Porque ela fez um comentário, já pensou, a gente tá aqui cantando e é arrebatado? Eu falei, cara, eu não creio nisso. Porque a gente não está nem no início da tribulação. A gente está começando a ver as dores. A gente está começando a ver o quê? Quando Jesus fala assim, preste atenção no quê? Nos sinais. Na onde? No céu e na terra. E não são só sinais de homens, sinais do céu e da terra. Cara, o que a gente está vendo assim tão constante acontecendo? Enchentes, terremotos, incêndios, vulcões. A gente está vendo coisas assim, cara. E tipo assim, antes, aconteceu um vulcão no Japão. Pá, beleza. Vulcão não, perdão, terremoto. Japão ali, placa tectônica, beleza. Mas aí, se eu ouvir falar de outro terremoto assim grave, daqui 1 ano, 2, 3, que as placas iam se mexer de novo. Está sendo constante. A gente teve um movimento, acho que foi um terremoto que aconteceu na Turquia esse final de semana, que tinha mais de 1.000 pessoas mortas. Então, cara, o que está acontecendo com o mundo? É a terra clamando. Eu gosto, cara, eu fico maravilhado quando Paulo fala em Romanos que a terra clama pela volta do Senhor. Por quê? Porque quando Adão caiu no pecado, no primeiro pecado, no pecado primordial ali do início, não foi só Adão que foi castigado por isso, mas a terra também. Então, com Adão comendo fruto, o pecado não entrou só em Adão, mas o pecado entrou em toda a terra. Então, a terra clama pela volta do Senhor, porque a terra também sofre com o pecado. A terra sofre com a humanidade. E aí a gente começa a ver o que? A terra clamar. E Jesus falava, presta atenção nos sinais, tanto nos céus como na terra.
E quando você começar a ver esses sinais, fiquem atentos. E aí ele fala que haverá o quê? Guerras e rumores de guerras. Haverá povos contra povos e nações contra nações. E aí a gente está vendo ali, são etnias, é briga por território. Cara, eu ouvi uma mensagem ontem de um árabe lá muito importante, não sei quem é, nem o nome dele, não lembro agora. Mas ele falando que, tipo assim, hoje o centro econômico do mundo é a Europa, certo? A gente tem essa visão, os Estados Unidos estão ali, mas tudo move ali em volta da Europa. Só que aí a gente tem esse cara falando, e eles estão trabalhando forte para que isso mude, e seja ali os países árabes. Você já parou para pensar que a riqueza do mundo está nesse lugar? Ou os caras construíram uma cidade, uma das cidades mais ricas do mundo, no deserto. E agora os caras estão planejando aquela cidade comprida lá, que eu esqueci o nome. Cara, que loucura esses caras estão fazendo. E esse cara, velho, ele faz um discurso que ele acredita que eles serão o centro do mundo. Eles serão o centro econômico do mundo e todo mundo vai olhar para eles. E ele acredita nisso 100% de que isso vai se cumprir. E eu também acredito. Por quê? Porque é sinal. É o presidente da Turquia, esqueci o nome dele, vou procurar aqui. Esse cara. Eu vi um pastor que também tem muito estudo dentro do Apocalipse. Ele fala que ele tem vários apontamentos dele que ele acredita que ele é o anticristo. Ele é o presidente da Turquia. Aí isso eu não consigo apontar o dedo, eu prefiro esperar acontecer. Mas eu acredito que o anticristo está vivo e está aí, cara. Ele está agindo já. Só que ele só vai se revelar no momento certo. Mas aí o que acontece? A gente tem a igreja dormindo, sossegada. Tá de boa ali, eu vou no domingo na igreja, e não tá entendendo que o cerco tá apertando, que o mundo tá dando sinais. Aí este cara, olha a narrativa. Este cara trazendo paz, esse cara trazendo ali o movimento ali da Arábia, aquele povo ali se tornando um único povo, o que a gente vai começar a ter? Paz naquela região. E aí, logo em consequência disso, a gente vai ter paz em Jerusalém. Quando a gente... O maior movimento que vai existir no mundo é a paz entre judeu e muçulmano. Ele tem até a intenção de estar se organizando, se estruturando, com a intenção do retorno do califado. E aí, meu amigo? E aí, quando isso acontecer, o que acontece? Vai ser permitida a construção do terceiro templo. Sim. E de verdade, os judeus acreditam fielmente que de 2024 não passa. Eles estão muito prontos para isso. E aí, esses dias, a Marcia até me perguntou, e a arca? Eu falei, cara, eu acredito de verdade que eles sabem onde está. E que está escondida. Para que ela apareça no momento certo. E ela está muito bem escondida. Por quê? Porque, cara, imagina só, eles já prepararam um novilho. Que é necessário um novilho vermelho puro e jovem, né? Novilho é jovem. Então, cara, eles ralaram para conseguir de volta esse novilho. Estados Unidos, ciência para conseguir o novilho vermelho. Já está em Jerusalém. Já transferiu os novilhos viajar de avião. A gente já tem 7 sacerdotes da tribo de Levi, descendentes de Arão, prontos, que não nasceram em hospital. A gente já tem lá em Jerusalém todos os utensílios do templo prontos. O candelabro, as mesas, tudo pronto. Só falta levantar o templo. Então, se tem tudo isso, cara, com certeza eles sabem onde está a arca, porque a arca é a essência do templo. Não tem lógica sacrifício sem a arca, porque a arca é onde Deus ficava, né?
e aonde o sumo sacerdote entrava e ali ele jogava sangue sobre a arca para expiar o pecado daquela nação. O nome dele é Erdogan, do presidente da Turquia, que esse pastor falou. Então, cara, as coisas estão acontecendo. Os sinais estão aí. Então precisamos o quê? Despertar. Precisamos prestar atenção. Precisamos ficar atentos para o que Deus está fazendo. E atentos para os sinais. E acredito verdadeiramente. Por que eu vejo o Brasil como o celeiro para levar o reino para todas as nações? Qualquer lugar do mundo que você vá e você fale que você é brasileiro, você é bem recebido. Qualquer lugar do mundo. Por enquanto, né? Porque nosso querido presidente está começando a estragar isso, né? Mas em qualquer lugar do mundo nós somos bem recebidos. Porque sempre foi um povo acolhedor, com calor, futebol e tal. Então, qualquer lugar que você fala que você é brasileiro, você entra. Agora, então, por isso que eu vejo que esse último mover vem do Senhor. Esse último mover para o Brasil é necessário que a igreja desperte. Só que, cara, como que Deus vai trazer um avivamento para uma igreja que não busca o Espírito? Que não busca conhecê-lo verdadeiramente, que não tem conhecimento da palavra. A gente tem uma igreja de bebês, cara. Esses dias eu fiquei surpreso, cara, e eu fiquei muito grato por isso. Fiz uma brincadeira domingo com um jovem, e o jovem sobre me respondeu o que eu perguntei, cara. Eu falei, caraca, velho, paguei o preço, né? Tive que comprar um espetinho lá, o Diego. Mas Deus é bom, cara, e aquilo realmente me surpreendeu. Aí a Márcia falou um negócio, cara, eles são embaixadores. Então eles estão estudando, eles estão preparando. Então, como a gente percebe, e cara, estando ali nesse movimento, e por causa da Isabelle, por causa do Davi, sobrinho, como esse movimento da embaixada, graças a Deus, tem crescido. Então tem começado a recuperar essa geração que tinha se perdido. E eu fiz uma pergunta assim, que você precisa estudar para saber. Eu perguntei para ele o que era ser predestinado. E ele soube me responder. Cara, eu fiquei feliz e quebrado, né? Porque eu não achei que ele ia responder. E ali, cara, ele respondeu. Eu falei, cara, que massa. Significa que tem gente estudando. Então, ainda há esperança, né? Então, que realmente haja esse busca de conhecimento e esse avivamento. E Diego, maravilhoso, porque a minha aposta ali foi que se ele acertasse a pergunta, eu ia comprar os espetinhos que tinha acabado, tava no final, né? Tinha sobrado. Tinha sobrado, para não sobrar nenhum. Uhum. Ele acertou, né? Fui lá, né? Comprei, levei os espetinhos, crente que ia comer os espetinhos. Parei na Subway com a Isabelle, que queria uma Subway lá. A hora que eu tava voltando pro carro, me aparece um cara pedindo coisa. A Márcia já deu os espetinhos pro cara, velho. Já levou, já foi, já comeu, já foi feliz. Então, olha. É porque não era para você. Então, eu falei, pô, eu queria comer os espetáculos. Você já comeu? Para com isso. Ai, ai. Não, Mas, os meninos, tanto as mensageiras, né, quanto os embaixadores, é impressionante o que eles estudam e que eles aprendem. Uma vez eu participei de um EBD que teve um quiz, assim, né, várias perguntas, mas para todos os membros, né, da igreja. Rapaz, não tinha um que conseguia responder, era só meninada. Era só, e olha que ele está falando de perguntas assim, simples, né? Assim, aquelas mais tradicionais, assim, onde que encontra o livro tal? Aí, que é isso? Quando foi? Quem fez? São as perguntas mais, né? E eles batiam todas, assim. Eu falei, essa meninada é uma benção. sim.
Uma vez, cara, tinha acabado as mensageiras e o Davi estava conversando com. Agora não vou lembrar. Aquela menina que tem a voz grave. É a Aninha. Isso. O Davi estava conversando com ela e eu cheguei ali. E aí eles estavam falando de Bíblia, cara. E eu comecei a questioná-la, comecei a falar com ela. Cara, a guria sabia muito, velho. Fiquei surpreso, cara. Eu consegui pegar, né, alguns detalhes, né? Que aí já não tem mais a ver com Bíblia, e sim é contexto histórico. Mas o que estava sobre Bíblia, cara, ela ia lá, pontuava. Eu falei, caraca, velho, que massa. Legal. E a coisa que a gente vê o quê? De crente velho que não vai saber responder. Que não vai saber por quê? Porque não teve esse preparo, não teve essa base, sabe? Então, eu acredito que precisamos fazer como a gente está vendo aqui, orar. A oração vai ser a resposta para esses dias. Não acredito que precisa, que o Espírito, os discípulos falavam, né? A palavra fala, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa batalha ela é espiritual. Então não vamos ter que pegar em armas, e sim vamos ter que dobrar os joelhos, como a Fabiana falou, e buscar intensamente ao Senhor, purificar. Eu acho muito interessante quando Deus fala para Moisés, lá em Êxodo, que ele vai descer para falar com o seu povo. Ele fala para o povo que se purifique, se santifique. Então precisamos buscar a isso. Quando eu acredito muito que no derramar de Joel 2 para os últimos dias. E só que ali a gente tem Joel 1, o Joel falando para o povo, vocês precisam voltar ao Senhor, vocês precisam orar, clamar, sacerdotes se arrependam dos seus pecados, vocês precisam voltar ao Senhor, voltar à essência. A gente estava lendo ali Apocalipse com a Isabelle sobre a igreja de Éfeso. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Precisam voltar à essência. E às vezes essa paixão que se apaga com o passar do tempo, que é natural, por que isso acontece? Porque a busca esfria. O mundo, cara, o diabo ele preparou o mundo de uma forma que se a gente não prestar atenção, a gente cai. Por quê? Porque ele preparou o mundo para te tirar o tempo. Hoje não temos mais tempo para nada. O celular tira nosso tempo, o computador, a TV, a internet. A internet hoje é pior do que a TV aberta de antigamente. Porque ela está em acesso na tua mão o tempo todo. E às vezes você está sentado com a sua família, mas está cada um no seu mundinho. Não há mais relacionamento. E ainda o abençoado tem a cara de pau de falar que não tem tempo de estudar, de ler a Bíblia. Mas você vai ver, o cara tá postando coisa no Instagram, tá vendo vídeo do TikTok. E aí, qual é a desculpa? Ah, mas eu não tenho tempo. Então acorda às 5 horas da manhã e vamos estudar. Ou então acorda às 4. Cara, eu tava vendo, estudando sobre oração, e o cara tava falando um negócio muito interessante. Ele falou assim, qual era o horário das orações? É sempre no crepúsculo, ou é de manhã, de madrugada, ou é à noite. Jesus acordava 3 horas da manhã e orava até às 6. A gente tem John Wesley, cara, que foi um grande avivalista, que orava das 4 da manhã até às 8. Então, se você pegar esses caras acordavam de madrugada para orar. Ah, Éder, mas por quê? Porque nós somos o quê? Cristãos. O que é ser cristão? É imitar a Cristo, certo? Ter um estilo de vida como o de Cristo. Cristo orava de madrugada. Ah, tem algo especial? Cara, deve ter. Não vou saber te explicar. Mas eu gosto muito da fala do Pablo, que este horário que a gente está aqui, por exemplo, lendo a Bíblia, você percebe que o ar, a atmosfera é outra? Parece que tudo é mais calmo, tudo é mais tranquilo. Por quê? Porque as pessoas que reclamam da vida estão tudo dormindo. As pessoas de energia ruim estão tudo dormindo. As pessoas que só sabem falar mal, só sabem reclamar, tá tudo dormindo. E aí aquelas pessoas que estão acordadas nessa hora
são pessoas que realmente estão fazendo algo diferente. Então, esse horário das 4 da manhã até as 6 da manhã é um horário, cara, que se você começar a procurar e estudar, a maioria das pessoas vão tirar um pouco da Bíblia. A maioria das pessoas de sucesso no mundo acordam esse horário. E aí a pessoa quer ser próspera, mas acorda 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, o cara de sucesso já fez tudo o que tinha que fazer e está curtindo sua família. E aí a gente tem o que agora? Grandes avivalistas, grandes evangelistas, grandes líderes que acordavam de madrugada para orar, porque eles entenderam que era a mesma coisa que Jesus fazia. E aí a gente fica relutando. E outro detalhe, quando você acorda de madrugada para buscar o Senhor, você além de estar dando a primícia dos seus dias, você está mostrando para o Senhor que Ele é mais importante do que o seu sono, do que o seu corpo, do que a sua vontade. É muito fácil ao meio-dia querer fazer uma oração. Mas não é fácil se acordar às 4 da manhã, se manter acordado orando. Eu gosto muito que o Cláudio Duarte, ele, numa das mensagens dele, fala assim: gente, estamos vivendo os últimos dias. E o Espírito, a minha alma fala: ora, Cláudio, ora, Cláudio, ora, Cláudio. O meu corpo fala: dorme, Cláudio, dorme, Cláudio. Então, cara, é uma briga entre a alma e o corpo. Entende? Para que a gente, e quem alimenta, a gente alimenta mais vai vencer. Então a nossa alma, ela sabe o caminho, ela sabe o que fazer. Ela clama pela presença do Senhor. Mas a nossa carne, ela não quer o Senhor. Ela afasta-se do Senhor, porque a nossa carne, o princípio dela é o pecado. E quando a gente coloca a nossa carne no lugar e começa a ouvir o Espírito e a ouvir a alma e alimentar mais o Espírito e a alma, e começa a colocar a carne no lugar dela, cara, essas coisas começam a mudar. O mundo ao seu redor começa a mudar. A ambiência começa a mudar. O seu coração vai se alegrar ao ler a palavra. O seu coração se alegra quando você lê ali em Atos que está escrito: entretanto, mesmo eles sendo perseguidos, mesmo Tiago sendo morto, mesmo Pedro sendo preso, mesmo a perseguição aumentando porque Herodes achou isso legal, mesmo os judeus querendo matar todos os que se eram cristãos, mesmo assim, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Mesmo assim, eles continuavam se reunindo e orando intensamente. Mesmo assim, eles não desistiam. E o mais impressionante, eles não oravam para que aquele governo saísse. Eles não oravam para que uma pessoa que acredita na mesma fé que eles assumisse o governo. Eles não oravam para isso, eles oravam: Senhor, me dê coragem para continuar levando o seu evangelho, mesmo que eu seja morto por isso. E aí a gente tem aquela passagem de quando eles oram isso, o ambiente onde eles estavam treme e todos ficam cheios do Espírito. Olha que maravilha. Quando eu estava falando dos moravianos e de John Wesley, que os moravianos se vendiam como escravos, John Wesley conhece os moravianos quando ele está num barco e eles estão indo para algum lugar e esses moravianos estavam no barco como escravos, remando o barco. E eles entram no meio de uma tempestade. E John Wesley, temendo pela sua vida, sabe o que os moravianos começam a fazer? A louvar ao Senhor. Eles começam a remar o barco e louvar ao Senhor. John Wesley fala: que loucura é essa? Vocês não têm medo de morrer? Eles falam: cara, se a gente morrer, a gente vai para o céu ver o Senhor. A gente tá mais feliz aqui, cara. E aquilo transforma o coração de John Wesley e ele vira quem ele é. Ou quem ele foi, né? Mas, cara, aonde está o seu coração? Aonde está a nossa fé?
aonde temos buscado, aonde temos nos entregado ao Senhor. Então precisamos realmente entender o que o Senhor tem permitido, como a Beth falou, para esses tempos. O que o Senhor tem preparado para esses tempos, para que possamos mudar a ambiência. E eu já ouvi muitas vezes precisa de apenas um. Que sejamos esse começo de um avivamento e que a gente possa, eu acredito que isso que está acontecendo não é só aqui comigo, com vocês, com a gente. Eu acredito que Deus está movendo isso, está fazendo mover. E que vai chegar o dia que isso vai ser derramado e vamos nos encontrar, e essas coisas vão cada vez mais crescer, e mesmo em meio a perseguições e atribulações, o evangelho do reino será proclamado a todas as nações. Fechou? Sabe que essa questão, até a gente está falando aqui no chatzinho aqui, né, de governo, mas é muito interessante porque logo que esse governo ganhou, nós tivemos muitas pessoas esbravejando, falando de tudo, indo para frente dos lugares e fazendo de tudo. Eu falei, engraçado, né? Eu falei assim, então se não for do jeito que a pessoa quer, então aí fica bravo, então. Não estou falando que eu apoio, mas eu estou falando que se o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem um propósito, que é isso que a gente está aqui, né, vislumbrando, não é? Quais são os propósitos? É isso. A coisa vai começar a apertar para poder, vai começar a ter vai começar não com as perseguições diretas, mas começa a cercear alguns direitos, algumas coisas que hoje nos são permitidas, até o ponto de ficar bem sério de perseguição, e aí sim, né? Então, e aí as pessoas cristãos até falam, não, porque não sei o quê, que não sei o quê. Eu falo, mas gente, como assim? Então, se não for do jeitinho que você quer, então fica magoado, fica dodói. Esse avivamento, essa busca de avivamento, ela tem que vir pela igreja mesmo. Porque não adianta o cristão falar para os outros, faz o L. Faz o L não, meu irmão, vai orar, vai buscar em Deus. Porque a resposta que a gente precisa está em Deus, não é no homem, não. Esses dias eu fiz um primo da Márcia, ele veio falar comigo depois. Eu gravei um vídeo, foi no começo do ano, a gente estava lendo Timóteo. E Timóteo tem uma parte lá que fala que a gente deve orar, né, pelos nossos líderes e pelos nossos reis e governantes. E aí eu falei sobre isso, né? Cara, você tem orado pelo seu governador, pelos seus governantes? Mesmo que você não goste, não interessa, não é isso que o Senhor falou. Você precisa honrar os seus governantes, honrar o seu rei. Então, tipo assim, você precisa orar pelos governantes. Ai, cara, ele falou, mas como isso é difícil, né? Eu falei, cara, mas e aí? Você tem que fazer o que Deus pede e entregar na mão de Deus. Eu via muito naquela época, e aí eu gosto muito quando a Fabiana estava falando, isso veio na minha cabeça, e acho que ela comentou sobre isso, sobre se o meu povo se humilhar, clamar, buscar a minha face, então eu os responderei e sararei a sua terra. Então significa que a terra foi prejudicada. Significa que o povo já está no caos, que o BO já aconteceu, entende? E aí a gente não vê isso, cara, não presta atenção nas coisas que tá acontecendo, na ordem das coisas. Quando o profeta tá falando isso, cara, o caos já foi. As coisas já estavam se perdendo. Deus já estava com o cálice da ira pronto para ser derramado sobre o seu povo.
Então, e mesmo assim o povo não se humilhou, não buscou e não clamou. Então, o que cabe para nós? Eu acredito muito, verdadeiramente, que Deus está acordando alguns para acordar o resto da igreja. Mas boa parte da igreja só vai acordar no momento do caos. Então, por isso que essa perseguição, como o Diego disse, esse bloqueio de coisas, né? As coisas vão começar a ficar difíceis para a comunidade. Vai começar a ficar difíceis para a igreja. Ao ponto de a pandemia já veio para fechar as igrejas pequenas. E aí vai começar a ficar mais difícil, mais difícil, mais difícil. Vai começar a haver perseguições. Eu acredito que vai. Por exemplo, ó, o STF prendeu a menina lá, uma cantora gospel, porque ela fez uma música lá para o Bolsonaro. Então, aonde está o nosso coração? O nosso ego, a nossa inteligência foi ferida, né, nas eleições. Porque a gente ficava naquela, foi ou não foi de verdade? Esses dias eu estava falando, para mim, Éder, eu acredito que tinha que haver uma outra eleição com outros candidatos, porque a maioria da população não queria nenhum dos dois. Porque se você somar o voto que eles tiveram e os votos nulos e brancos, os dois perdem, entendeu? Então a população, na real, não queria nenhum dos dois. Então ficou muito dividido. Só que aí a gente foi muito induzido, eu não consigo provar, não sei se falar se é verdade ou não, mas que é estranho, se essa votação também foi correta. Se houve ou não algo de errado ali. E a gente sabe que com a tecnologia, meu irmão, você pode fazer o que você quiser com ela. Então, tipo assim, a nossa mente ficou com esse pensamento. Mas eu mesmo não posso falar assim, eu não fui para frente do quartel. Eu fui. Eu fui na tenda onde as pessoas estavam levando a palavra e clamando e orando pela nação. Eu não fui lá protestar querendo que o Bolsonaro ficasse ou que ele levantasse o quartel, porque, cara, graças a Deus, Deus tem falado muito ao meu coração e Deus já tinha falado, cara, que, por exemplo, o povo queria que o quartel fizesse alguma coisa, né? Que o exército fizesse alguma coisa. A liderança do exército toda é maçônica. E os maçons, eles querem um oco, velho. Eles estão ligados ali com o Illuminati, todo esse povo. Então, tipo assim, alguns estavam ali, não, continua e tal, mas quem manda mesmo, velho, tá acordado com o cara ruim. Eles querem o caos, porque o caos vai trazer a liderança deles. E tipo assim, e eles já quebraram, você imagina, eles já quebraram porque existia uma teoria de que o Moro tinha que ter sido o presidente, né? O Mourão lá, o capitão. Uhum. E de toda forma tentaram matar o Bolsonaro para que isso acontecesse, mas Deus ainda estava com ele. E não foi permitido para aquele tempo. Mas, cara, as coisas estão acontecendo. E aí eu vi, cara, qual que é o problema? Enquanto as pessoas estavam achando que a solução estava no homem, a verdade, a solução está em Deus. E precisamos acalmar o nosso coração em quem? Em Deus. Hora que a igreja acordar, despertar e parar de ficar reclamando de política ou reclamando dos outros e começar a fazer o que precisa ser feito, que é levar o evangelho, cara, aí sim eu acredito que a igreja vai amadurecer, vai despertar e o avivamento vai descer sobre a nossa nação. E aí esse derramar do espírito de Joel 2 ali, que fala que depois dessas coisas, depois do povo clamar, buscar, orar, jejuar, houve um derramar do espírito onde eu via a gente fazendo profecias, tendo sonhos, tendo visões. E aí eu acredito que aí sim o espírito de Elias, que é aquele espírito que João Batista também tinha, que era o espírito de ousadia, de coragem, igual dos discípulos, de proclamar o evangelho, vai ser derramado. E aí sim o evangelho do reino vai ser pregado. E por que, Éder, tem que haver todas essas coisas? Porque vai haver perseguição. E não é no Brasil, é no mundo todo. E só quem tem coragem vai levar o evangelho do reino. Então são pessoas maduras e cheias do Espírito. Isso vai acontecer.
E o meu clamor é do Senhor, não me deixe fora dessas coisas. Não me deixe fora da história. Não me deixe fora do seu mover. Não me deixe fora daquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo. Mas para isso precisamos o quê? Fazer o que estamos fazendo. Nos capacitar, estudar, ler a palavra, orar. Ou então, vende suas... Não vende não, tô brincando. Eu falava, vende suas coisas, compra uma chacrinha bem longe, escondido, no meio do mato, para ninguém te achar. Mas Deus já me falou, cara, muitas vezes. É necessário que essas pessoas de posses, de riquezas, e se Ele me permitir um dia ter isso, comprar terras longe. Porque vai chegar ao ponto da gente não ter mais o que fazer. E quem vai nos sustentar é o próprio Senhor, assim como Ele fez com o seu povo no Êxodo. Eu acredito dessa forma. A maneira com que Deus vai nos guardar de toda perseguição é do mesmo jeito que Ele fez com o seu povo no Êxodo. Mas aí é outra história. Eu vi uma pregação assim que o preletor ele falava da preocupação, né? Era uma conversa que ele teve com um colega dele, um amigo, e o outro falava assim da preocupação. Meu Deus, como é que vai ser na tribulação? A igreja não pode ficar, não, porque como é que vai ser? Não vai poder comprar, não vai poder nada, cara. Como que nós vamos fazer? Aí ele disse isso mesmo, Deus não fez descer maná no deserto? Ele não pode voltar a fazer? Claro que ele pode, sim. Amém. Ele vai sustentar. É isso aí. Eu creio nisso também. Eu creio nisso verdadeiramente. E de todo o meu coração, e cada vez mais certeza disso. Eu respeito o pensamento de todo mundo, mas eu, Éder, respeitando a linha de raciocínio de cada um, mas eu acredito que a igreja vai ter um trabalho muito forte, muito necessário na tribulação. Eu Mas creio que se a igreja buscar orar de verdade mesmo, como aqui a gente vê em Atos, a gente pode até viver o que eles viveram e até mais. eu acredito mais, Fabiana. E até mais. Eu acredito mais, porque Jesus falou assim, que se vocês tiverem fé, vocês farão muitas coisas mais do que eu fiz. Então, eu acredito que esse derramar verdadeiramente do Espírito Santo sobre o seu povo, sobre a sua igreja, e esse espírito de ousadia de Elias vai trazer coisas gigantes para essa geração. E cara, como que você vai confrontar, por exemplo, o falso profeta fazendo milagres? Também fazendo milagres. Eu acredito que o derramar do Espírito Santo vai ser tão completo que haverá curas milagrosas, sabe? De perna crescer, de coisas assim para transformar, igual os discípulos aqui. Transformar uma nação ao ponto, ressuscitar o que a gente leu ontem, né? Ressuscitar uma mulher ao ponto de transformar toda aquela cidade. Eu acredito que isso vai voltar a acontecer e a gente está vivendo isso. E o meu clamor é que o Senhor não me deixe fora disso. Fechou, gente? Fechou. Vamos estar finalizando, 6h35. Ô, Beth, sai do quarto, cara. Vai lá pra cozinha. Fica longe do Romário pra ele não brigar com você, pô. A Beth disse que tá de fone porque o Romário reclamou porque ela tá acordando ele de madrugada. Mas mas é igual você falou, põe o fone, vai para um lugar um pouquinho mais longe dele, é só falar baixo, não precisa se preocupar, não. Põe um algodão no ouvido dele. Ai, o Romário é um querido, gente. Mas é isso daí. Não deixe as coisas que te tirar fora das bênçãos e do mover do Senhor. Então, lembra que a gente falou que quem faz é o Espírito e não a gente? Então, vamos estar finalizando?
Fabiana, pode orar para a gente, então, para finalizar, por favor? Vamos lá. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. E meu coração, Senhor, ele se alegra em Ti, Deus. E eu acredito que no coração dos meus irmãos aqui presentes também, porque nós desejamos, Senhor, ter mais intimidade contigo. Nós desejamos, Senhor, nos debruçar na leitura da Tua palavra, e não só na leitura, mas no estudo, Senhor. Eu desejo, Pai, mergulhar em águas mais profundas, Deus. Eu desejo, sim, mergulhar nas águas do Espírito, Pai. E acredito que esse desejo, essa vontade, também os meus irmãos compartilham dela, Senhor. Então eu sinto alegria, Deus, no meu espírito, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus. E que esse desejo de aprofundamento, de relacionamento contigo cresça cada vez mais, Senhor. Até que não seja mais o nosso mover, o nosso cotidiano, mas sim o teu mover sobre nós, ó Deus. O teu agir sobre as nossas vidas, Pai. Nós desejamos, sim, Senhor, mais intimidade contigo, Senhor. Nós desejamos mais a tua atuação através das nossas vidas. Que sejamos como flechas lançadas pelos guerreiros e que possamos atingir o alvo. E o alvo que nós queremos atingir é a tua vontade, onde quer que for, Senhor. Nos capacita, Deus, nos prepara para aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja, Senhor. Nos prepara, Senhor, para corresponder à expectativa do que o Senhor, o teu Santo Espírito espera de nós. Nos ajuda, Senhor, nos impulsiona, Deus, a te buscar cada vez mais, Senhor, até que nada mais importe, Deus. Pai, em nome de Jesus, também ser com as nossas famílias, Deus. Ser com cada sacerdote aqui da sua casa, Pai. Esteja fortalecendo os teus filhos, Deus. E que a nossa esperança esteja realmente em Ti, que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque é no Senhor que nós somos renovados, restaurados, resgatados. É no Senhor que nós somos plenos, Deus. Seja contemplando, sim, Senhor, o desejo do coração de cada um, mas que o desejo maior seja te buscar, Senhor. O desejo maior seja conhecer o Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Abençoa o nosso dia de hoje, que o Senhor esteja à frente dos nossos negócios, das nossas decisões. Vai à frente, ó Deus, aonde nós precisamos ir. Prepara o caminho, Pai, para que tudo que vier a nossa mão para fazer, que seja feito, para que o seu nome seja glorificado, que sejamos vasos de honra, vasos que honrem o nome do Senhor e que não venhamos a envergonhar o teu nome, Senhor. Tens misericórdia, Pai, que nós não venhamos a envergonhar o seu nome. Nos ajuda, Senhor. Nos coloca como coluna, Deus. Alerta, desperta a tua igreja a começar em nós, Senhor. Que a busca não seja só nessa 1 hora e meia que a gente fica aqui, mas que a gente possa buscar mais do Senhor. Nos incomoda, Senhor. Sim, Nos Deus. faz inflamar o nosso espírito, o desejo. Desperta, Senhor, a tua igreja. Que seja começar em nós, mas desperta, Senhor. Em nome de Jesus, nos dirige, Pai. Em nome de Jesus.
Obrigada, Pai. Abençoa o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Assim, com essa oração incrível, com esse tema incrível, com esse estudo, nós terminamos a nossa leitura de hoje, cara, como é maravilhoso. E entenda, você precisa orar, precisa buscar ao Senhor verdadeiramente todos os dias da sua vida. Só assim as coisas vão começar a mudar para você. Então, que Deus te abençoe e que você tenha cada dia mais sede do Senhor.